Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini, fisioterapeuta, em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Hoje nós temos um convidado, ele é fisioterapeuta desportivo, Ramon Lazari, tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo certo, obrigado. Bem. Então fala um pouquinho da tua formação para nós. Me formei em 2016 na Universidade Fevale, em Novo Hamburgo. E desde a época da faculdade sempre me interessei mais pela área desportiva, né? Posteriormente tenho pós-graduação em fisioterapia traumato-ortopédica desportiva e tentei sempre voltar meus atendimentos, meu público, né? Sempre voltado para essa área mais não só do atleta de alto rendimento, mas daquele atleta amador, atleta de fim de semana, que precisa do suporte um pouquinho diferente das pessoas que não praticam nenhuma atividade física ou que são sedentárias. Então, basicamente, essa linha de formação e tratamento que eu sempre gostei de seguir. Sim, e tá agora fisioterapeuta no Caxias, Clube de Caxias, né? Isso, desde de dezembro de 2021, iniciei lá, então a gente fiz toda a campanha ali do Gauchão Série A e do Brasileirão Série D. E agora estamos nesse período de recesso, pois acabou todo o calendário do ano. Então agora estamos esperando mais pro fim de novembro começar a pré-temporada de novo para iniciar os trabalhos novamente. E o que mais ocorre de lesões no esporte, assim, que tu tenha visto, né? Assim, mais voltado para o esporte, para a questão do amador, assim, do entusiasta, né? Sempre mais recorrente a lesão articular. Então, entorse de tornozelo, alguma lesão ligamentar de ombro, própria ruptura de cruzado anterior, que tem uma incidência muito alta. Sim, falta Né? de preparo, né, dos Falta de jogadores, condicionamento sim, físico, às vezes o tipo de terreno, piso que é praticado esporte, né? Quando não tem um recrutamento, um treinamento em cima, acaba ocorrendo bastante esse tipo de lesão. Mais voltado para o alto rendimento, existem bastante lesões articulares, mas o que predomina mesmo são as lesões musculares, né? Estiramentos, rupturas, pelo excesso de esforço, carga de treino, carga de jogo, né? O acúmulo. Então acaba sendo a principal lesão que a gente precisa tratar e manusear essa lesão mais muscular, assim, mais. E quanto tempo, mais ou menos, o jogador leva, assim, para se recuperar de uma lesão, um estiramento, por exemplo? Que é diferente de um atleta amador que, de repente, Claro. não tenha todo um preparo, né? A gente sempre procura, a nível de clube, assim, né, mais de performance, tentar primeiro minimizar essas lesões, né, junto com a comissão técnica, preparador físico, tendo uma boa demanda de treino, né, saber quando parar um pouquinho, quando pode forçar um pouquinho mais o atleta. Então a gente tenta manusear isso, mas quando ocorrem essas lesões, né, a gente às vezes, principalmente muscular, separa ali em grau 1, 2 ou 3, né? Então a gente trabalha mais ou menos, dependendo do atleta, dependendo a musculatura, a região que é afetada, ali um grau 1 a gente trabalha entre 15 e 20 dias, umas 2 semanas, um pouquinho mais. E aí faz uma nova bateria de testes e exames para ver se esse jogador está apto. E aí com lesões tipo grau 2 ou grau 3, aí o tempo já aumenta um pouquinho, né? A grau 3 limita bastante, então são meses parado para conseguir até equilibrar a musculatura de novo, fazer esse atleta voltar a ter um desempenho bom. Mas geralmente é isso. Então a gente mantém uma proposta uma ideia, né? De tempo, mais ou menos de tempo, mas também depende muito, depende né? do Não é atleta, só... como ele vai responder, E se como vai ele vai conseguir. aderir ao tratamento, às Exatamente, vezes, né? Nem exatamente, todos exatamente. são assim de Hábitos de fazer vida também, tudo isso também, tudo contribui. influi, né? E como é que funciona assim o amador? Ele demora bem mais, né, para recuperar, talvez, não sei como é que funciona, se de repente ele precisa. Como o amador ele acaba praticando menos vezes a atividade na semana, né, no mês dele, enfim,
no dia a dia, o condicionamento físico dele não é tão bom, né? Ele tem um certo condicionamento físico, mas longe de um atleta. Então a gente sempre diz que quanto melhor condicionado a pessoa é, o paciente é, mais rápido ele recupera a musculatura, mais rápido ele se recupera de uma lesão, de algum. E até, de repente, a lesão, quando ele tem uma lesão, talvez não seja tão grave quanto um amador que, de repente, não tem um preparo para proteger, o amador, né, geralmente, a articulação. quando lesiona, é uma lesão um pouquinho maior. Né? Se voltando para a área muscular, não vai ser uma lesão grau 1. Geralmente é uma lesão um pouquinho maior, mais chatinha de tratar. Então a gente tenta também cuidar junto com o paciente as questões do dia a dia dele, né? Tentar botar, quando ele não vai para o consultório, quando ele não está na reabilitação, tentar botar alguns exercícios para que ele possa também em casa ir continuando e tentar dar uma qualidade ali para ele voltar e não ter chance de te machucar logo depois, né? De repente até a orientação de fazer uma atividade física constante para que depois para que o corpo tenha um pouquinho mais de suporte, né, para desempenhar aquela atividade. Não ter tanta lesão, né? E o atleta, no caso, quando ele tem uma lesão, depois ele pode fazer exercício físico ou de repente só fisioterapia? Como é que depende muito também da lesão, ou eles costumam fazer ainda, né, além da fisio, fazem atividade física? Sim, na verdade, assim, quando o atleta se lesiona ali na questão de clube, enfim, isso eu trago também pro atleta amador. Quanto menos parado tu deixar esse paciente, esse atleta, melhor, né? Porque quanto mais estímulo ele tiver de capacidade física, claro que sempre protegendo aquela área lesionada, né? Mas quanto mais atividade ele for praticando, mais exercício ele for colocando no dia a dia, mesmo pós-lesão, é melhor até para a capacidade muscular e respiratória, questão de regeneração, enfim. Então a gente acaba nunca deixando parado. Tem um trabalho também. Também a outra região, por exemplo, se for um joelho, de repente o outro joelho, a outra perna, não tem como deixar, e os membros superiores também, né? Isso, deixar e como no alto rendimento ali na questão de performance, a gente trabalha muito com a capacidade cardiorrespiratória, né? Se eu deixar um atleta parado assim, ou só fazendo alguma coisa mais específica durante 2, 3 dias, ele tem uma perda significativa de performance física, né? Cardiorrespiratória. Então a gente tem que cuidar também com esse manuseio para não retroceder muito o condicionamento físico que o atleta ganhou em pré-temporada e questão de jogos. O desempenho no jogo, exatamente, né? Com certeza. Depois, quando voltar, vai voltar com menos pique, com menos, não vai conseguir. Tenta minimizar esse tempo de transição, que é o tempo que ele leva de tá ok da lesão e a recuperação de condicionamento físico. Então a gente tem que tentar reduzir isso o máximo que a gente consegue. E também o desempenho muscular, né? Para ele conseguir ter uma resistência também muscular boa, né? Porque senão não rende no campo, acaba lesionando, acaba dando distensão, fadiga, também pela fadiga, né? Que acontece. E no consultório, o que tu costuma, assim, ter bastante de... É mais esportivo também, que aparece? No consultório... como te disse, esse lado assim do atleta amador, né, do entusiasta esportivo, e a gente atende bastante assim pessoas com dores mais recorrentes, assim, né, que nem uma lombalgia e uma cervicalgia ou uma dor mais a nível de ombro, né. Aparece assim bastante né? corriqueiramente. Acho que na vida de todo fisioterapeuta, artroses, né? Exatamente, a lombar ali e cervical, próprias dores assim mais laborais, né, da postura de trabalho, do dia a dia, né, do estresse. Então isso acaba aparecendo também bastante. E aí com a cinesioterapia ali, com mais funcional, enfim, a gente consegue dar
E a terapia manual consegue dar Sim, já um dá um alívio, uma alívio qualidade melhor. melhor para a pessoa. Porque Né? muitas vezes não tá, a dor não é só a parte física, a pessoa tem fatores Com emocionais, certeza, tem com certeza. traumas, tem lesões, às vezes até quando teve um acidente, e aí a pessoa ainda fica com medo da dor. E Exatamente. aí ocasiona, se acha que tem dor, mas não é dor, às vezes é o medo de sentir dor que faz Exatamente. procurar. A fisioterapia E ela aí, engloba muito mais do que só a parte mecânica, né? sim, a gente Então tem. tem que saber lidar bastante com esse fator mais emocional, mais de medo, mais de proteção, de receio, Sim, de medo né? tem bastante, né? Principalmente pós-lesão, né? Que o Exatamente, paciente acaba exatamente. ficando com medo da dor e acaba não se doando tanto ao tratamento, Isso acaba aí, não deixando a gente fazer muito porque tem medo. perfeito. E isso acaba, claro, atrasando um pouco, né, a melhora, né, mas então o físio ele tem que ter esse olhar mais assim amplo no Uhum. paciente, né, de saber que de repente tem fatores emocionais, tem fatores físicos, mas tem vários tipos de traumas e que a gente tem que ir aos poucos, né, conforme a Isso gente aí, consiga, né, ir liberando essas dominando e travas, né? com Que o paciente certeza para acaba, que ele por uma dor ou outra, acaba gerando uma catastrofização, né, do sintoma. Então a gente tem que ir quebrando aos pouquinhos sim, e esses, quanto mais assim a pessoa não entende daquela dor, ela fica com mais medo, né? Ou exatamente, entorce, por exatamente. exemplo, ai, o médico falou que eu não posso botar o pé no chão, eu não posso fazer, então aí já Isso, vem para físio com aquele receio, aquela restrição que o médico não pode, falou que não, e a gente quer aos poucos melhorar e isso. tem aquele Tem a fator. questão de, aparece lá, isso é corriqueiro na vida de qualquer Sim, fisioterapeuta. Aparece fisioterapeuta. lá com um laudo de uma ressonância, meu Deus, eu tenho Sim, é uma muito hérnia grave discal e aí eu não também. posso mais fazer nada. Não, tia, calma, vamos trabalhar para que esse sintoma que tu esteja sentindo, enfim, ou esse tua disfunção, tu E consiga conviver com ela tranquilamente, sem exacerbar sintomas, enfim, sim. né? Não, e é um erro, né, dizer que tu não pode fazer nada, porque assim a gente sabe que pra dor não é o ficar parado que vai resolver, né? Exatamente, O exatamente. repouso é pior, porque o repouso a gente não vai movimentar, não vai nutrir, né, as estruturas, não vai lubrificar, então assim não tem como melhorar É, parado. Então tem é muitos estudos que difícil. estão chancelando tudo isso, né? Sim, Cada vez mais e não para de sair estudos científicos sim. enfim, com uma confiabilidade bastante grande, em que, independente do sintoma e lesão que tu tenha ou disfunção que tu tenha, o exercício físico bem orientado, é claro, né? Sim, claro, tem que. Sempre vai ser muito melhor do que o repouso, Sim, do né? que repouso, Claro porque que às vezes quando tem um sintoma muito grande, as pessoas ficam um pouquinho mais retraídas quanto a isso, né? Tem medo de mexer, sente dor para qualquer movimento, mas mesmo assim, ainda o movimento é muito melhor do que o repouso, né? não, e aí é que tá também procurar um profissional, né, que vai te indicar, que vai te orientar, saber o que pode fazer também. Não dá para Exatamente, fazer tudo, mas que a gente consiga fazer. O que importa é não ficar parado, porque o ficar parado não vai ter resultado, né? Então a exatamente. gente sabe que o movimento é que vai dar o resultado, que vai deixar, né, até pra gente saber até onde a gente consegue ir com a pessoa. De repente, se ela vai sentir muita dor ou não, então tem que ter Perfeito, esse, perfeito. né, esse então, a dor realmente é bem relativa e bem complexa, né? Ela tem Uhum. muito a ver também com a postura, né? Tem a ver com estruturas como até captores oculares, a Claro. parte auditiva. Então, tudo está relacionado à postura em relação a disfunções e dor, né? Uhum. Então, a pessoa às vezes tem algumas disfunções ali posturais que acabam ocasionando artroses ou dores. Às vezes tem dor só de um lado, porque isso tem uma explicação. Às vezes é alguma disfunção mesmo, né? Uhum. Então, por isso que a avaliação tem que ser detalhada, a gente tem que ter essa visão bem ampla do Bem paciente, né? criteriosa, Não né? existe mais aquele atendimento, eu vim tratar meu joelho e eu só quero que atenda e avalie meu joelho. Não, a gente tem que Exatamente. avaliar toda a história da pessoa, por isso que existe a anamnese, existe, né, a história familiar, a história da Claro. rotina, a gente conhecendo a rotina, conhecendo também a alimentação,
né, o que o paciente costuma fazer, se ele costuma fazer esportes, que de repente aqueles atletas de final de semana que também fazem, mas não cuidam da musculatura ou não têm um condicionamento, então realmente é importante. E na prevenção, o que tu utiliza, assim, principalmente de atletas, né, para prevenir lesões no esporte? Hoje a gente trabalha com a gente cuida um pouquinho quando a gente fala em prevenção, né? Porque existe essa coisa, prevenção de lesão, prevenção de lesão, prevenção de lesão, mas a gente sabe que quando a gente trabalha com principalmente com esportes de contato, né, a gente tem muitos fatores que influenciam uma lesão. Então a gente tem, no caso do futebol, tem o tipo do gramado, tipo de grama, pode ser que tenha buraco, que não tenha, fator clima também, né? Se chove, tu tem um campo mais molhado, tem um campo mais escorregadio, a questão do calor, a desidratação, então favorece a lesão muscular, né? A parte do calor, a parte de desidratação, às vezes falta um pouquinho dessa parte de hidratação pré-jogo, pré-competição, enfim. E a questão do trauma do contato, né? Então, às vezes, por mais que tu prepare bem um jogador ou um atleta para não se lesionar, em determinado momento ou de trauma ou de algum azar, né, com todas essas abrangências, a gente tem uma lesão. O que a gente tenta fazer é minimizar, né, esse número. Então, trabalhando sempre parte de mobilidade, parte de estabilidade, né, tentando blindar cada vez mais esse atleta e traz isso também para o consultório, né, para que a gente tente minimizar que isso aconteça, né. Claro que isso é uma no clube assim se passa uma boa parte de um período trabalhando essas virtudes também, muito tempo trabalhando na academia, mas Preparar também um atleta para essas, de repente, um piso escorregadio, exatamente, preparar ele exatamente, para esses obstáculos que podem exatamente. surgir, né? Isso é importante também mesmo, né? Além da musculatura, daquele trabalho todo, né? E Para os trabalhos de evitar exercício que excêntrico, trabalho de também. estabilidade, enfim, para tentar dar um pouquinho mais de, como a gente falou antes, né? Dar um pouquinho mais de confiança para gente que Sim, que trabalha com eles e para que eles também tenham uma probabilidade menor de se lesionar, se machucar e interromper por um tempo e o como é que é a trabalho deles. aceitação assim do atleta na parte da reabilitação? Eles já ficam mais, principalmente quando eles não podem jogar. Então, como é que eles É, é a reação o assim? atleta ele tem assim bastante ciente na cabeça deles que é o trabalho deles e Sim, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Algum tipo de um entorse, uma ruptura muscular, alguma coisa vai acontecer. Então, eles têm a ciência disso, principalmente os que já têm uma certa idade a mais, né? Porque os mais jovens, fazer trabalho preventivo, trabalho mais mobilidade, essas coisas, eles não gostam muito, o que eles querem assim, é o essa treino, né? Mas direto. quem já tem uma certa experiência no mundo ali do futebol, ou que já se lesionou, né? Sim, que é importante. Sabe que é importante, dá muito valor, trabalha às vezes no pré-treino, trabalha no pós-treino, trabalha assim, às vezes intra-treino, sabe, num outro turno, quando não se tem dois turnos no dia. E, e a questão é de lesões, assim, né? Geralmente ficam mais abatidos, mais chateados quando são lesões que tiram por um longo período, né? Porque tu tem uma série de incertezas ali. Será que eu vou conseguir voltar a jogar bem? Será que quando eu voltar vou me lesionar de novo? Então tem que ter todo esse acompanhamento também mais psicológico, né, do atleta. Mas tem que fazer também ele aderir e confiar no tratamento, né? Porque se o paciente ou o atleta não confiar naquilo que tu tá passando, que tu tá fazendo,
daí já foi meio E aí é que atendimento tá teu. também como é que tu prepara eles depois para não ter medo de lesionar de novo, por exemplo, as recidivas, né? É, Então, como é que a gente prepara um atleta para que ele não tenha aquele medo, porque senão acho que é aí que ocasiona mais a lesão. Você se fica pensando muito, daqui a exatamente, pouco exatamente. A gente pode. teve agora alguns casos bastante interessantes a nível de clubes maiores, assim, né? De recidivas em primeiro jogo, retornando de lesão, sabe? Após 9 meses Sim, afastado. imagina para um Então, atleta, né? a gente tem que trabalhar o quanto mais forte esse atleta tiver e quanto mais experiências de contexto do desporto ele tiver Sim, nesse momento antes de voltar, melhor, né? Então, por isso, a gente, hoje em dia se afasta a questão do joelho, enfim. A gente tem um tempo um pouquinho mais longo, mas que a gente consegue começar a trabalhar a logo confiança. cedo, sabe? A confiança, para que quando ele estiver bem mais perto da área de voltar, ele esteja 100% confiante, assim, já estressado de ter que ficar Sim, parado, de sabe? querer voltar logo, né? Não Isso, pensar mais em lesões, né? isso mesmo. Não, perfeito. E deixa eu ver o que eu ia perguntar mais sobre os atletas, né? Que eles têm uma boa aderência ao tratamento, Uhum, eles têm essa parte também de saber que é importante fazer, né, a físio tanto preventiva ou preparatória, isso, né, sim, para o jogo, e quando tem jogo decisivo também, que devem ficar ansiosos e de exatamente. repente é mais importante ainda, né, a atuação da físio É, é, para. quanto mais próximo de jogos decisivos, mais a tensão e o estresse aumenta, né? E a gente sabe que isso é um fator, às vezes, Sim, determinante para pro atleta, né? Então a gente, até os jogos começam a ser mais intensos, a ser mais corridos, a ser mais pegados, assim, né? E isso também influencia numa, num maior índice de lesão e também porque geralmente tu tem uma carga de jogos passados já muito grande, né? Então vem aí de uma série de jogos ali, de minutagem muito grande. Então quanto mais estresse esse corpo está carregando, mais a gente tem que sim. cuidar, demanda de carga de treino, enfim, sabe? E E, reforçar esses exercícios E para tem, que, e o atleta também, ele é uma pessoa, ele tem também aquela, né, carga emocional, tem, claro, né, problemas, né, às vezes diários ou rotineiros, e uhum, isso tudo, preocupações, então isso tudo também pode, né? Então reflete no reflete desempenho. muito, às vezes até o jogo não rende tanto porque depende muito desses fatores, né? E Uhum, isso também, né? A físio também acaba tendo que, né, ajudar um pouco essa parte, né, do atleta, tanto de medos, traumas ou até fatores, né, que precisam ser trabalhados para melhorar, né, o exatamente. desempenho. Então é isso aí, Ramon. Muito obrigada, Certo? né? Te agradeço. Foi muito esclarecedor para o pessoal, né? Que de repente até ou que quer seguir essa área esportiva ou de repente está na área esportiva e sabe que é importante, né? A prevenção, principalmente o atleta amador aí que sabe que agora precisa fazer uma atividade física para não ter risco de lesões mais sérias, que é o que mais acontece, Exato. né? Lesões bem sérias, né? Com o pessoal que joga fim de semana e acaba não fazendo um controle aí de melhorando o desempenho e tudo. Então tá, muito obrigada. Eu Até o próximo programa.